Está existindo um boom de mercado de tentar empurrar uma inteligência artificial na venda, entendeu? Às vezes nem tem inteligência artificial por trás ali, ou às vezes é só integrada a um chat GPT da vida, o cara só passa um prompt lá, pega um retorno e eu tenho uma inteligência própria. E às vezes não é isso. Então tem muito vendedor tentando empurrar mesmo isso goela abaixo, né? Tem as IAs, elas trabalham com probabilidade. Então, assim, se ela não encontrar a resposta, ela vai te cuspir uma resposta. Entendeu? Então, ela não vai falar, não sei. Ela não vai dizer, não sei, não consigo. A gente entende que a empresa que não inovar, ela vai ficar para trás, né? Então ela precisa inovar e geralmente a inovação ela tá ligada muito à tecnologia, né? Em boa parte do processo de inovação. Então as empresas estão começando a entender que elas precisam realmente se reinventar, precisam realmente buscar tecnologias para facilitar o trabalho delas. E isso tem chegado para a gente, entendeu? Essa demanda de novos produtos, novas soluções, aplicativos, etc. E uma das perguntas que os caras fizeram foi: eu quero empreender, como que eu faço para ter uma ideia? Então, tipo, o cara quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que ele quer fazer, entendeu? Ele tem a vontade. Olá a todos, estamos começando mais um Papo de Balcão, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje eu estou aqui junto com o Flávio. Boa tarde, pessoal, beleza? Hoje a gente está recebendo aqui o Diego, da Shift. Já falamos pra caramba aqui do Diego em outras oportunidades. A Shift é patrocinadora oficial aqui do nosso podcast. E a gente convidou ele para poder contar um pouquinho sobre os desafios de empreender no mercado de tecnologia, empreender no mundo da inteligência artificial, nesse mercado de tecnologia cada vez mais complexo. E também falar da complexidade que é tentar fazer isso tudo ainda estando numa cidade do interior do estado do Espírito Santo. Diego, brigadão por aceitar o nosso convite, tá? Pra gente é um prazer ter aqui você. Somos parceiros na Shift, parceiros no desenvolvimento do interior do estado. Então, é sempre bom ter alguém aqui com a gente que vive um pouco dos desafios que a gente vive para poder compartilhar com a galera que acompanha o podcast. Antes da gente falar da Shift, é sempre legal a gente conhecer um pouquinho mais o Diego. Acho que a sua história de empreendedorismo é interessante. A gente já pôde divulgar ela um pouquinho lá no Hacktown, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí. Verdade. Você falou um pouquinho de como foi sua trajetória. Se você puder contar aí como é que você chegou a fundar a Shift e por que, inclusive, dessa escolha de continuar no interior. Beleza. Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer aí ao Yuri, ao Flávio pelo convite de estar aqui no Papo de Balcão. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou o Diego. Estou como CEO da Shift Sistemas, que é uma software house, como o Flávio já falou, que está localizada no interior do Espírito Santo. E eu sou formado em Ciência da Computação pela UFES em 2015, tem 10 anos, né? Mas antes disso eu já trabalhava com programação desde 2007, mais ou menos. Então já tenho uma longa estrada aí trabalhando com programação. Atualmente estou fazendo 2 especializações, uma ao mesmo tempo. Caraca. E tem filho pequeno. E tem filho pequeno. Tem o Noah de 2 aninhos. Beijo aí pro Noah, pra Isabela também. Pô, veio um pontaço aí. Malandro, hein? Já vou compartilhar com eles lá assim que a gente sair daqui. Boa. E as especializações que eu estou fazendo, uma inclusive é em gestão, que é gestão estratégica de negócios inovadores e startups. Nome longo e bonito, né? Para dar impacto. Curso bom tem que ter umas 3 linhas, assim, o nome dele, para poder fazer sentido. É igual o cargo de diretor de grande empresa, né? Quanto mais predicado tem. E a outra é uma maior especialização em inteligência artificial e computacional, que é o tema em alta aí, né? Pauta importante, hein? Muito. Então, e eu fundei a Shift em 2020. Como eu trabalhei, né, a minha vida inteira como desenvolvimento, cheguei a cargos de liderança, líder técnico, etc. E também estive na outra ponta, que era de PO, né, demandando para fábricas de software, eu consegui enxergar que em ambos os lados tinha o mesmo gargalo, o mesmo problema. Tinha falta de clareza, de transparência do que estava sendo feito. Né? Eu, como cliente, eu não conseguia saber exatamente em que etapa estava o meu projeto. Às vezes as entregas não eram de tanta qualidade. Às vezes o desenvolvedor que eu tinha alocado para desenvolver o meu projeto, ele estava em outro projeto e foi pegar o meu projeto só no final. Enfim, então enxergando essas dores, né, esses problemas que tinham tanto de um lado quanto do outro, foi aí que eu decidi empreender. E aí eu saí em 2020, na loucura da pandemia, e montei a Shift. Caraca. Porque eu não estava nem olhando para o modelo global, né? A pandemia não tinha chegado ainda no Brasil, só estava se falando no dicionário. Foi no iníciozinho mesmo. Foi no início, isso. Rapaz, e parece meio que trivial essa sua fala. Não, eu tive dos dois lados, senti a dor que é tentar contratar desenvolvimento de software,
Mas a gente também já teve várias experiências aqui com contratação de empresas que fazem o desenvolvimento de software e não é tão trivial. Acho que essa galera nunca se colocou desse lado, porque é o que você falou, não sei em que pé tá, não sei quanto tempo ainda vai demorar, não sei se o cara que eu contratei está fazendo mesmo. A gente fica cego e aí, sei lá, o prazo combinado é 6 meses, dá os 6 meses, você vai ver alguma coisa, não tem nada e você já pagou tudo ou tem só uma merrequinha para poder finalizar. E é legal ter uma empresa que se preocupou com isso. A gente sabe, a gente já teve experiências com você, né, Diego? Tanto o B-Button quanto a Soma Urbanismo, que contratou e já faz alguns projetos com você. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que você está fazendo lá. Mas eu acho que esse é o grande diferencial e que motivou muito a gente estar mais próximo da Shift, que é essa clareza que você tem de saber a dor que o cara que te contrata tem, porque ele não é um especialista em TI, ele não tem é uma empresa que tem lá seus problemas para resolver e entendeu que a tecnologia pode ajudar. Mas esse cara normalmente não tem essa estrutura toda para poder acompanhar e cadenciar o desenvolvimento. Acho que é o grande diferencial que a gente encontra aí na Shift hoje. Exatamente. Ele precisa de alguém de confiança, uma parceria mesmo na parte de TI para poder ter certeza de que aquilo que ele vai desenvolver é de fato o que ele precisa, de que realmente vai ser entregue dentro do tempo, que não vai estourar cronograma, não vai estourar orçamento. É isso que a gente tenta fazer, né? Então, a gente tem uma série de metodologias ali na Shift que a gente aplica no dia a dia, Tá bom. colocando o cliente no centro, entendendo com ele, exatamente fazendo os briefings, fazendo as reuniões para entender como que ele quer chegar no produto dele, porque às vezes não é nem o que ele quer, é o que ele precisa. Então, a gente também tenta entender um pouco do negócio que ele está modelando ali para tentar atuar. Faz toda a atuar. diferença também. Exatamente. Então, e a gente faz entregas quinzenais ou mensais, né? Então, o cliente está sempre próximo, validando pequenas partes do sistema para poder dar um direcionamento para a gente, se a gente está indo no caminho certo, se a gente precisa mudar a rota. Isso é muito importante, que ele já vai testando o produto antes mesmo do produto estar completo. Entendeu? Você falou que formou na UFES. Você formou na UFES aqui ou lá em Alegre? Formei no campus de Alegre, primeira turma. De Alegre. E aí você veio trabalhar aqui ou você trabalhou remoto lá de Alegre quando você entrou nesse mercado? Eu já trabalhava lá em Guaçuí mesmo, né, como desenvolvimento. Depois que eu formei na UFES, eu fui para Campinas, porque minha esposa, minha namorada na época, né, estudava na Unicamp. E aí Campinas é um polo tecnológico. Mas ela é também de Alegre? Ela é de Guaçuí. De Alegre, de Guaçuí, ok. Isso, ela é de Guaçuí, a família dela é de Guaçuí, ela, minha também. Só que ela tinha ido para a Unicamp fazer pedagogia. E aí a gente, namorando à distância, o namoro fica ruim, né? Então, é uma merda. Fica balado. E aí, como Campinas é um polo tecnológico, eu fui para lá. Também deve ser bom pra caramba. Aí eu deixei meu estágio por último, né? Porque não tinha onde estagiar. Hoje a gente tem mais empresas em Alegre, em Guaçuí, etc. Mas na época não tinha nenhuma de TI. Então eu deixei meu estágio lá para o último período, fui para Campinas fazer meu estágio. Então você trabalhou em Campinas ou só estagiou? Trabalhei em Campinas. Acho que foi onde eu tive maior experiência assim, de mercado mesmo, como desenvolvedor, né? De aprendizado. Porque realmente foi ali onde eu comecei a botar a mão na massa de verdade para soluções escaláveis, para soluções grandes. E ali eu tive muito aprendizado em tão pouco tempo. Foi o quê? Foi software house que você trabalhou lá? Ou foi... Foi um sistema para uma escola que a gente fazia de pré-vestibular, o Elite Campinas. Eles são focados em... grande Elite, né? O grupo Elite. Eles são focados em aprovar alunos, né, em vestibulares grandes, tipo... Unicamp, USP, em medicina, em direito, são bastante concorridos. E aí tinha um sistema que a gente tinha que desenvolver, que era um sistema que usava teoria de resposta ao item, que é mais ou menos a mesma mecânica que o Enem usa, né? Então tinha toda uma inteligência ali, apesar de não usar a inteligência artificial, mas tinha todas umas regras para fazer com que aquele aluno conseguisse estudar uma trilha específica para o vestibular dele. Se fizesse hoje, vocês iam falar que tinha inteligência artificial, né? Você na moda pra caramba. Ia botar. Mete um chatzinho GPT qualquer ali por trás. Com certeza. Que hoje eu acho que foi para isso, né? O caminho, tudo que era só uma árvore de decisão acabou virando, sendo chamado de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe há muitos anos, né? Muito tempo. A questão é que ela ganhou uma notoriedade agora, um boom muito grande agora. Porque eu acho que chegou na mão do afegão padrão, sabe? Chegou na mão do brasileiro. Então, aí agora a gente sabe o que é uma inteligência artificial. Às vezes estava só na mão de um dev e não estava num chat. Era nem um dev, era de pesquisador, era dentro da academia. Eu acho que com o avanço também das estruturas computacionais e tal, a gente acabou tendo essa possibilidade de ter modelos agora mais fáceis de poder trabalhar com a inteligência artificial. Então, acabou ficando mais
popular, né? Ficou mais fácil. tá bem mais fácil de você... A interface ficou muito mais amigável, né? Não Exatamente. precisa saber uma linguagem de programação para hoje conseguir utilizar alguma coisa. Exatamente. Hoje você já tem modelos aí que você pode usar, né? O N8N, por exemplo. Enfim, que você basicamente configura as automatizações ali e a inteligência faz. Quero entender ainda, você foi para Campinas, voltou de Campinas para trabalhar aqui em Vitória? Então, aí a vida dá uns, dá uns deslizes, né? Em Campinas, eu decidi parar de trabalhar para entrar no mestrado. Entrei no mestrado na Unicamp. Né? Não tinha, comecei tocando mestrado junto com o trabalho, mas o trabalho não atrapalhava muito o estudo da Unicamp, porque não é algo que você consegue levar assim tão fácil. Enfim, fiz todas as matérias da Unicamp, fiz prova de proficiência, fiz a dissertação, né? Qualifiquei a dissertação e tal. Faltou só apresentar a dissertação para terminar. Mentira. Aí minha esposa ficou desempregada também, que era ela que bancava a casa. E eu enxerguei também que eu não queria ir para o meio acadêmico. Então, ali eu falei, caraca, faltou só defender? Faltou só defender. Tem prazo? Dá para resgatar isso ainda? Não, já foi. Eu nem quero. Nem quero. Agora é melhor aceitar, né? E aí eu falei, vamos, né? Em vez de a gente procurar emprego por aqui, já que tá os dois desempregados, vamos procurar emprego em Vitória, que é mais perto da família e tal. E aí a gente veio, né? Alguns amigos também ajudaram com contatos, arrumando entrevista e tal. E aí fui trabalhar numa empresa que era vim para Vitória trabalhar numa empresa de analistas de sistemas, POs, né? Product Owners, para uma operadora de saúde suplementar. Tá bom. E foi aí onde eu tive a experiência como cliente, demandando para uma fábrica de software. Legal, era onde que eu queria chegar mesmo, entender como é que onde foi essa sua experiência de saber, de sentir na pele o quão difícil é contratar o desenvolvimento de software. Foi então nessa oportunidade aí? Foi nessa oportunidade. Tá. Quanto tempo você ficou nela? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Deu pra sofrer, né? Era bem puxado. Era bem puxado. Porque é algo que não fica muito no nosso controle. A gente depende, de fato, da fábrica para poder entregar, para poder ter o cronograma dentro do prazo, para poder ter todos os alinhamentos que a gente precisa. E depende ali da fábrica. Então, não é algo que a gente consegue muito controlar. A gente faz o nosso lado aqui, mas depende do outro lado fazer também. E aí, esse outro lado acabava falhando um pouco. É raro, mas acontece bastante. Acontece bastante no meio de software house. Triste, hein? Mas por que você acha que acontece tanto isso de não conseguir da software house se enrolar? Tenho certeza que quem tem esses software houses grandes está acostumado com esse tipo de trabalho. Mas é muito comum, todo mundo reclama. Sempre tem umas reclamações, né? Então, mas qual que é o principal, desafio que você enxerga? Eu acho que falta, às vezes, um olhar para colocar realmente o cliente no centro, né? Tentar entender o lado do cliente, que o cliente também precisa daquilo, que ele precisa, que ele também tem prazos, que ele também tem necessidades. Falta também uma questão de organização dentro da software house, porque a mão de obra de desenvolvedores, né? Agora acho que está até melhor, mas uns tempos atrás era bem difícil. Antes até da inteligência artificial era muito concorrido, era muito difícil você ter um desenvolvedor bom, o turnover era alto, né? Então, eu acho que por uma questão de gestão mesmo, às vezes fica difícil, porque você tem lá seu time, mas aí o cara sai, aí você fica com aquela perna bamba ali, não consegue dar conta do que foi estimado, aí não consegue colocar outra pessoa rápido para entrar, porque é um projeto, ele é difícil de você entrar, já cair de paraquedas e já sair fazendo alguma coisa. Ele tem uma curva de aprendizado. Então, acho que por esses percalços do dia a dia, acho que acaba deixando a desejar na maioria das vezes quando o assunto é software house, entendeu? E o que a gente faz para minimizar isso, por exemplo, eu tenho mais equipe do que realmente eu preciso, porque eu sei que pode ter uma saída ou outra. Eu tento fazer com que as equipes elas interajam entre elas para que elas possam conhecer os outros projetos também, para caso um tire férias ou um fique doente, outro possa assumir o projeto rapidamente. Então, enfim, diversos mecanismos que a gente tenta fazer para minimizar essas dores, né? Então, eu acho que um dos principais pilares que geram reclamação é isso. É porque falta, às vezes, uma clareza, uma metodologia, um processo bem definido dentro da software house para conseguir atender essas demandas em caso de situações peculiares, né? Um sentimento que eu já tive nessa ponta de contratante é que parecia também que a software house tinha vendido mais do que ela conseguia entregar. Isso pode ser por uma falta de processo, igual você acabou de falar, né? Pô, ela não foi má fé, foi
despreparo de não conseguir mensurar adequadamente o time, e, enfim, e acontece. Mas meu sentimento recorrente era esse, vendeu mais do que conseguia entregar, e aí o time que está me atendendo me atende uma vez, sei lá, por semana, tenta olhar alguma coisa que precisava fazer. Tá envolvido em outros 10 projetos. Aí vai fazer uma reunião comigo, já embola com um projeto ou outro que ela estava atendendo. Pelo menos esse era o meu sentimento principal, tá? Isso acontece bastante. Porque, né, deve ser bem comum. Mas eu acho que essa sua visão de se colocar no lugar do cliente e conseguir e ter tido essa experiência, né? Acho que faz toda a diferença também. Mas acho que além disso, a gente, não sei se isso nem pega bem ou não falar, mas eu vou falar porque, enfim, depois qualquer coisa é dita também. Para mim, o formato que você faz é sensacional, dessas entregas semanais ou quinzenais, de acordo com o volume do projeto, mas o preço, Diego, que você consegue cobrar, pelo amor de Deus. A primeira vez que a gente conversou, se eu não me engano, foi em 2020 mesmo, Foi. ou 2021, que você passou um orçamento para a gente lá na Soma Urbanismo. E eu falei, não é possível. É trabalho escravo. Ou esse cara já inventou inteligência artificial, tá colocando todo mundo para trabalhar em inteligência artificial, porque não é possível. E aí, é um preço muito acessível para desenvolvimento de software, com essa qualidade de entrega, essa cadência de entrega que, isso por si só já é um puta diferencial de mercado, tá? Mas o preço que você consegue fazer, qual é a mágica? Tem um monte de indiano lá trabalhando para você e você tá pagando barato. Não teve uma startup agora de inteligência artificial que tinha um monte de indiano? Não, o que acontece? Ali na Soma, né, em 2020, finalzinho de 2020, eu acho que foi quando a gente começou a conversar, Isso, né, no programa de empreendedorismo industrial, né? Foi do FindsLab, isso mesmo. Ali a proposta que eu enviei, ela foi simplesmente para jogar uma isca. Acho que funcionou, hein? Funcionou. A Soma caiu nessa. Eu precisava, né? A gente estava começando, a gente não tinha tanta cartela de clientes, não tinha muitos clientes na cartela, eu precisava fisgar alguém e a oportunidade, falei, poxa, eu tô aqui concorrendo, devo estar concorrendo com um monte de gente, deixa eu meter uma de doido aqui, porque o meu objetivo era entrar. Depois que eu entrar e mostrar meu serviço, eu tenho certeza que eles vão manter a prestação de serviço comigo. Você está acontecendo isso com a Soma? Desde 2020, fim de Foi, 2020. Né? Loucura, hein? Desde aquela época lá que Nunca fechou. mais. Funcionou, então. Funcionou. Mas você continua com um preço muito acessível, tá? Sim. Eu tenho acompanhado seus contratos lá. Isso é porque a gente está localizado no interior, né? Então acaba que tem um custo de vida mais baixo também do que a capital. Seu time está muito concentrado lá? Meu time está muito concentrado na região. A gente está próximo das universidades, né, de Alegre, que é a UFES e o IFES. Exatamente. A gente está lá de maneira estratégica para poder captar essa galera que sai, que assim como eu saí de lá, não tinha para onde ir. Eu queria muito ficar na cidade, queria muito ficar na região, né, se minha esposa não estivesse morando em Campinas. Mas eles têm essa mesma necessidade. Eles saem e falam, para onde que eu vou agora? Então, eles têm agora uma porta de entrada que é a Shift. Tem outras empresas também. Mas a gente tenta captar eles dali, da UFES, do IFES e de outras também universidades particulares que tem em volta. Não vou falar nomes não, mas tem um amigo nosso que tem uma startup, mercado financeiro aqui da Capixaba mesmo. E ele tem uma estratégia, ele tem o que ele chamou de fazenda, lá em Alegre, tá? Que é isso, ele pega recém-formados, ou a galera que ainda tá na faculdade. Contando o segredo do cara. Mas não tô falando quem é. Pô. E ele mantém o time de dev deles lá, entendeu? Um pedaço do time, lógico. Acho que a empresa já cresceu pra caramba desde as últimas conversas que a gente teve sobre isso. Mas a estratégia dele, enquanto ele ainda estava ali contando centavos, sabe? Foi ter um time lá que ele meio que dava uma escondida na galera pra não pô, você falou agora, acho que a inteligência artificial talvez diminuiu a dor da falta do dev, tá? Porque eles ganharam um pouco mais de produtividade, então acho que eles conseguiram atender melhor o mercado. Mas na época que a gente conversou isso com ele, sei lá, 2019, 2020, pô, era pauleira. Tava um roubando do outro. Com a pandemia, então, os Estados Unidos chegou pagando em dólar, Europa em euro, e aí ele achou esse caminho. Eu acho que você tem essa estratégia também, né? Exato. Não só pelo barato, eu acho que não é esse o sentido, mas você tá ali dando oportunidade para quem é da região ter os seus primeiros empregos, começar numa empresa que tem grandes contratos, que tem grandes clientes. Eu acho que é uma estratégia vencedora. Sim, e são excelentes profissionais, os que saem da UFES, do IFES principalmente, porque eles têm, além da capacidade técnica,
eles têm também uma maturidade muito grande, porque eles têm que se virar dentro da universidade fazendo trabalho, fazendo pesquisa científica. Então, eles têm uma capacidade muito alta de se virar nas coisas. Não precisa você estar toda hora ali ensinando, mostrando e tal. Eles conseguem ter uma capacidade de aprendizado muito rápida, muito fácil. Então, são excelentes profissionais, assim, a gente consegue ter um aproveitamento muito grande com eles. Pô, que bom. E boa parte dessa galera vem de fora, né? Às vezes vem e acaba retendo aí na região, um pouquinho encontrou oportunidade para trabalhar. Sim, a gente tem lá na Shift um estagiário, por exemplo, que é do Amazonas. Olha só. Do Amazonas? Do Amazonas. Passou pelo Enem, encontrou oportunidade em Alegre. Ele não quer voltar para o Amazonas, não. Ele quer ficar ali, por ali, entendeu? Então, que Deus queira que ele fique com a gente. Vai trabalhar para isso. Sensacional. Então, a gente falou sobre algumas coisas da Shift, mas você não falou o que a Shift faz, aí, qual que é o produto, qual é o serviço que vocês vendem hoje? Certo. A gente trabalha com diversos serviços, né? A gente trabalha com alocação, que é o Squad as a Service. Então, esse tipo de serviço ele é para a empresa que às vezes não quer internalizar uma equipe de TI, não quer montar um departamento de TI, mas ela enxerga que ela precisa desenvolver soluções tecnológicas e às vezes ela não tem ali o escopo fechado daquelas soluções. Então, ela terceiriza esse time de TI com a gente. Então, a gente fornece todo o time para eles, desenvolvedores, líder técnico, QA, né, para fazer teste, analista, etc. Então, a gente fecha esse time e fornece como uma alocação. Também trabalhamos com escopo fechado, que é o execução planejada, que aí já é quando o cliente tem exatamente os requisitos que ele precisa ali, né, o que ele quer desenvolver. Então, a gente faz toda uma estimativa, faz um cronograma, faz um orçamento e trabalha para entregar aquilo ali dentro de entregas quinzenais, semanais, etc. Também trabalhamos com consultoria em TI, já tivemos alguns casos desses, né, que acontece bastante às vezes uma empresa, uma startup principalmente, ela começou a desenvolver um produto com um freelancer, com um amigo, geralmente acontece muito isso. Os que chegam para a gente sempre reclamam que comecei com um amigo, comecei com um freelancer. Acabou a amizade. E no meio do caminho o freelancer foi para a Europa, foi para fora. Começou a ganhar em dólar. Começou a ganhar em dólar, casou, começou a não ter tempo, etc. E o cara ficou com um produto ali inacabado e ele não tem as skills necessárias para continuar, não sabe o que tem, o que não tem, o que falta. Então ele vai e contrata a gente para fazer uma consultoria, a gente olha todo o projeto dele, linhas de código mesmo, o que está arquiteturado, o que tem, o que não tem, faz todo um relatório, apresenta bonitinho, e aí ele decide depois se quer dar uma sustentação nesse projeto, né, dar continuidade com a gente, ou se ele vai levar isso para algum outro lugar. A gente também presta suporte técnico, e acho que esse é até um dos pontos, assim, dos grandes diferenciais que a gente tem, que é quando a gente entrega um projeto, a gente tem um suporte técnico gratuito por 6 meses. Então, a gente não deixa o cliente, entreguei para você, Yuri, tchau, agora é você para lá e a gente para cá. Não, a gente continua o relacionamento. Qualquer tipo de problema que você tiver, dúvida, estabilidade, inconsistência, você aciona a gente através do nosso sistema de chamadas e a gente não te cobra nada. A gente vai resolver o seu problema ali de maneira emergencial. Caraca, acho que eu nunca vi isso no mercado. Exatamente, isso não tem. Que ter, velho, porque quando você entrega a ferramenta é quando ela vai começar a ser usada. Exatamente. A Vera, né? Lógico, vocês fizeram vários testes no meio do caminho. Mas quando ela vai pro live surgem mesmo, os problemas. E aí, se você não tem um banco desse de atendimento... É quase que a garantia do software, né? Exatamente. O que a gente entende é o seguinte, se eu vendo uma televisão, se você compra uma televisão, e a televisão vem, sei lá, com um risquinho aqui na imagem, você vai devolver. Claro, é garantia, claro. Que você tem garantia. Então, o que a gente tenta dar é a garantia do software. Eu estou te entregando software, você encontrou qualquer problema, eu vou resolver para você. A gente queria fazer isso até por mais tempo, por 1 ano. Só que como as tecnologias mudam muito rápido, isso acaba gerando também uma quebra às vezes, né? Dependendo das mudanças que tem. Muda, enfim, o próprio Google Chrome atualiza, outras coisas atualizam e acabam gerando quebras que não são culpa nossa. Então, a gente reduziu isso para 6 meses porque é um tempo razoável aí que dá para a pessoa realmente experimentar o software, encontrar os ajustes e dá também para a gente manter dentro das atualizações necessárias. Tem que falar disso aí nas próximas vezes que a gente for anunciar a parceria, né? Sem contar que é uma ótima estratégia também de depois upsell, né? Você tá ali mapeando as possibilidades de melhoria no software, você pode vender um segundo projeto ali. A nossa intenção é sempre essa. A gente quer captar o cliente e manter ele por um longo tempo de vida aí, né? Até o produto morrer de fato. Então, ele continua prestando com a gente o serviço. Você falou de quebras aí, eu não sei se está necessariamente relacionado com isso,
Mas eu queria puxar uma pauta da inteligência artificial. Eu não sei se sou eu que acabei enviesando o meu LinkedIn, mas pelo amor de Deus, eu recebo 200 coisas de inteligência artificial por dia, de coisas que inventaram no dia. Ó, isso aqui, ó, não sei quem acabou de lançar. Aí é a Perplexity, é o N8N, aí o próprio ChatGPT. E aí eu falo, nossa senhora, tudo muda todo dia, toda hora. Como é que está sendo para você, software house, trabalhar nesse mundo agora da inteligência artificial, a galera achando que dá para desenvolver sozinho? Eu já tentei, só quebrei minha cabeça, tá? Não consegui desenvolver nada. Sai uma linha de código? Sai. Vai ver as merdas que eu fiz. Eu fiz uns 3, 4 sisteminhas desses, tá? E aí, nada funciona, lógico. É 100% a mais do que eu faria sem uma ferramenta dessa. Mas longe de ser algo que eu consiga colocar para produção, para rodar de verdade. Como é que está sendo o desafio de empreender nesse cenário? A galera achando que dá para substituir dev pelas inteligências artificiais. Lógico, ela veio, tem um puta potencial, tem muita coisa que quer explorar. Eu queria entender como é que você está assimilando, tanto dentro da Shift como ferramenta e para mercado. Como é que você está vendendo isso para o mercado? Então, aí tem vários pontos aí, né? O que está acontecendo também? Está existindo um boom de mercado de tentar empurrar uma inteligência artificial na venda, entendeu? Às vezes nem tem inteligência artificial por trás ali, ou às vezes é só integrado a um chat GPT da vida, o cara só passa um prompt lá, pega um retorno e eu tenho uma inteligência própria. E às vezes não é isso. Então tem muito vendedor tentando empurrar mesmo isso goela abaixo, né? E o que a gente está fazendo na Shift, né? A gente entende que a inteligência ela não vai substituir, né, o ser humano, não vai substituir o dev. Ela vem como uma ferramenta para potencializar o trabalho do dev. Né, potencializar o código que ele faz, aumentar a produtividade, com que ele produza mais rápido, produza com mais qualidade. Então, a gente tem usado isso. A gente tem usado algumas ferramentas, inclusive o ChatGPT mesmo, a gente paga a versão Pro dele, né, para poder ajudar a gente também. Tem do GitHub também, não tem? Tem Copilot, tem Humanos agora também, que é um agente, né, integrado. Depois tem que contar a minha experiência com Humanos. Eu te contei? Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Pode. Rapaz, eu fiz um pedido para o Manos para me ajudar com uma planilha. Mandei uma planilha super complexa. Falei, olha, inclui uma coluna aqui. É uma planilha que eu queria pegar dos CNPJs, eu queria encontrar os quinais e incluir uma coluna. Porra, você já usou o Manos? Tô começando a usar agora. Pô, eu usava só ChatGPT. Aí o Manos começou a me explicar tudo que ele ia fazer. Exatamente. E começou a abrir tela. Ele abria a tela que ele estava assim, nossa, espetacular essa planilha aqui. Nunca mais eu mexo numa planilha. E aí levou 10 minutos. Não, levou 10 minutos para poder fazer. Eu falei, caraca, espetacular. E aí ele falou, tá aqui seu arquivo. Toma aqui tua planilha com as colunas criadas e com os quinais das empresas que você queria. Tinha quinais pra caramba, já eram 5 mil empresas. E aí ele gerou o arquivo, eu abri, ele incluiu a coluna nas abas que eu queria, mas não colocou a desgraça de um KNAI. Nenhum KNAI. Nenhum. Ele fez tipo assim, não foi metade, não colocou nenhum KNAI. E ele disse que tá filé, tá pronto. Nossa! E eu falei, agora vai, eu nunca mais. O ChatGPT tá errando pra caramba, ele faz só pela metade. Manos, eu achei que ia ser sensacional, me frustrei pra caramba. Isso acontece desculpa, eu precisava desabafar com alguém sobre isso. mas esse é erro do usuário, né? O prompt também. Talvez possa ser questão de prompt, mas o que acontece? As IAs generativas, elas trabalham com probabilidade, entendeu? Também, né? Caraca. Não, vocês não é o Flávio que é burro. Não, jamais. Não, né? Pode ser uma questão de prompt, mas também as IAs, elas trabalham com probabilidade. Então, assim, se ela não encontrar a resposta, ela vai te cuspir uma resposta. Entendeu? Então, ela não vai falar, não sei. Ela não vai dizer, não sei, não consigo. Depende, né? Se falar, acessa um banco de dados do Banco do Brasil, me traga lá as contas bancárias. Aí ele não pode, né? Mas ela vai tentar cuspir uma resposta para você, porque ela trabalha com probabilidade. Então, ela vai tentando achar as próximas cadeias de palavras ali, montando o texto para você e vai te dar uma resposta. Tem que ela invente, né? Às vezes ele mentiu na cara dura, ele não colocou um KNAI. Ele colocou a coluna vazia. Ele levou 10 minutos para isso. Aí você fala assim, mas você não colocou o KNAI. Ele, é mesmo, não coloquei, vou mas colocar aí agora. Tá no looping. Você já fez isso? Nunca mais sai, ele mexe outra coisa na planilha. Ele caga outra informação que você nunca mais vai achar onde ele mexeu também. Aí eu desisti. E depende muito do prompt também, entendeu? Tem um ditado, né, dentro da área de IA que é
Se entra lixo, sai lixo. Então, tudo depende da forma como você... Foi um xingamento bem velado. Como você também construiu todo todo o prompt ali que você vai passar, né? Então, é muito importante também ter essa engenharia de prompt ali para você... E vocês estão introduzindo inteligência artificial na entrega? Ou você olhou mais para dentro primeiro, para otimizar a empresa, para deixar vocês mais eficientes, para que isso viesse depois como uma segunda onda dentro da Shift? Então, alguns projetos que a gente trabalha já vêm com inteligência artificial também. Legal. Já estão pedindo inteligência artificial para reconhecer. A gente tem, né, um projeto, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas depois qualquer coisa edita também, que é o Pick Plants, né, que é do Roberto, enfim. Ele tira a foto da planta, faz a identificação através de uma IA, faz o manejo da planta através de IA, faz a detecção de doenças e pragas, o que precisa fazer, qual é a doença que está, como é que precisa curar essa planta, né? Qual é o procedimento, tudo através da inteligência artificial. Legal. Tem uma outra startup que eu estou participando agora também, que é de detecção de melasma. Legal. Com inteligência artificial. Isso é muito importante para as mulheres, porque o melasma afeta a autoestima delas, né? Então, é uma coisa visual. Uhum. Então, ele dá essa detecção do melasma, faz um diagnóstico. Isso ajuda também ao profissional de saúde, porque ele tem que ter uma máquina. Hoje, né, ele tem uma máquina onde ele tira uma foto ali, que é a cabine de luz de UD. Essa máquina ela é cara, ela dá manutenção. E a intenção é que a gente faça isso através de um celular. Pô, legal, hein? E muito mais Capixaba rápido. Também? Capixaba. Pô, show. Eu não sabia dessa. Da do Roberto eu lembrava, a gente já conversou sobre ela. A gente já bateu um papo com o Roberto sobre esse projeto dele lá atrás também. Mas essa do melasma eu não estava sabendo. Legal. E tem algumas outras também que a gente vai utilizando, né? Se eu não me engano, acho que tem uma que a gente estava fazendo para publicidade em carro, né? Que é o Carmedia, uma startup também que a gente trabalha. Então, ele adesiva o carro do Uber, do motorista de aplicativo, com uma propaganda de uma agência de marketing. Tá. E ele tem que validar aquilo, né? O motorista ele tem que tirar foto para dizer, meu carro tá corretamente adesivado. Isso tudo era feito de maneira manual. Ele tinha que olhar foto por foto para ver se a imagem estava adequada, se a propaganda estava bem feita, se não estava cortando ali o anúncio, etc. e tal. Se o cara não tirou o anúncio antes. E tudo isso a gente pode fazer hoje com a inteligência artificial. Então, a gente colocou ali para poder fazer a detecção, ver se a imagem é de fato da propaganda, se ela está mantida de uma maneira visualmente bonita, que possa ser lida. Então, tem tudo isso ali também. Pô, legal. Essa eu também não sabia. Como é que está sendo hoje os pedidos dos clientes? Que agora a inteligência artificial virou passe de mágica, né? Ele deve pedir cada tipo de coisa para você falar, não, só botar uma IA aqui, um chatbot aqui que por trás tenho certeza que você consegue resolver. Isso mudou alguma forma, a forma como os clientes estão pedindo o sistema para você? Eles estão abrindo mais a cabeça ou não? Você não viu ainda esse impacto? Não, eu acho que eles pedem muito, né? Geralmente, quando eles pedem uma inteligência artificial, eles querem fazer algo com inteligência artificial, mas às vezes o que eles estão querendo fazer nem precisa de uma inteligência artificial, entendeu? É porque realmente a moda do momento, então eles querem engatar aquilo de qualquer jeito, botar aquilo no projeto, e aí cabe a gente olhar e ver se faz sentido, não faz. A gente também ajuda nessa parte da concepção, tentando até ver talvez o uso da IA que ele quer de uma outra forma que realmente faça sentido. Mas tem vindo assim, uns pedidos bem aleatórios de uso de IA. Eu li uma matéria esses dias que estava comparando esse momento que a gente está vivendo agora das inteligências artificiais com o início ali da pandemia, quando todo mundo precisou se digitalizar. Tá? Ali era uma questão de necessidade, né? A gente precisou passar por essa onda porque estava todo mundo remoto. E isso deu uma alavancada gigantesca no desenvolvimento de soluções para as empresas, mas isso depois deu um declínio porque tudo voltou. E a IA, o paralelo que a matéria está fazendo era esse. A galera está, por conta do medo de não introduzir IA e o seu concorrente introduzir, tem muita gente indo para os devs, para os desenvolvedores, então faz alguma coisa aqui para mim. Então, estava comparando com isso, está tendo uma explosão, muita gente está voltando a contratar soluções. Pode ser que depois tenha uma acomodação, não vai ser um declínio, vai acomodar essa demanda, mas que aumentou pra caramba. E eu acho que faz muito sentido, né? No fim das contas, se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não se preocupar em se tornar mais competitivo, por isso que eu perguntei se a Shift talvez não está necessariamente vendendo inteligência artificial, mas se não estiver usando, pelo amor de Deus, teu concorrente está.
E o nosso olhar tem sido esse. A gente tenta ver aonde que eu posso encaixar a IA aqui para otimizar o produto dele, seja gerar mais receita, gerar redução de custo, etc. e tal. Então, a gente tenta sempre tentar ali colocar a IA no meio, mas de uma maneira que faça sentido. Que às vezes Não só por colocar. Não só por colocar, entendeu? Uma forma que realmente gere impacto para o resultado final. A gente atendeu até uma rede hospitalar esses dias, um orçamento, né? Que a ideia deles é colocar uma IA para detectar inconsistências de um prontuário médico, porque tem muitas e Mas isso... da letra do médico, não, né? Não. Digitado. É demais. É digitado. Aí nem humanos. Não, digitado, porque às vezes tem muitas inconsistências que o médico registra ali, de uso de material que é feito depois, é feito antes, o uso do material, mas é registrado depois. Tá bom. Então há inconsistências e às vezes gasta-se mais material do que deve, entendeu? Por conta do registro que foi feito. Pô, muito bom isso daí. Então a gente até fez um estudo ali junto com eles, outra para predizer também a questão de leitos, né? Se você vê que está atendendo um paciente na urgência, na emergência, vai precisar de um leito para ele, você já consegue prever se vai precisar de um leito ou não, se tem como desocupar um leito ou não, fazer tudo isso de maneira integrada dentro da rede hospitalar. Então, aí faz muito sentido o uso de uma IA, entendeu? Porque ela faz isso muito rápido, analisando tudo isso e dando os melhores resultados do que uma pessoa ficar olhando ali, prancheta por prancheta, né? Então, aí começa a fazer muito sentido. O que você tá vendo já de mudança, né, no mercado de software? Está tendo algo relevante para as empresas de software? Há um tempo atrás falavam que ia rolar demissão em massa, já estava falando de renda universal, mas isso já está impactando de verdade o mercado de software ou ainda não? Ainda é algo que está mais na conversa, os Cavaleiros do Apocalipse falando que vai dar tudo errado, ou já está realmente impactando? Só complementar, a matéria que eu li estava falando exatamente isso, que vai aumentar ainda em muita demanda, tá? Você pode confirmar, né, lá na Vera, mas que vai aumentar muito a demanda porque as empresas agora enxergaram, olha, pô, tem muita coisa para melhorar. Tendo a inteligência artificial ou não, né, alguma outra ferramenta, mas a galera está mais aberta. Tá acontecendo isso lá na Shift já? Tá acontecendo, entendeu? A gente entende que a empresa que não inovar, ela vai ficar para trás, né? Então ela precisa inovar e geralmente a inovação ela tá ligada muito à tecnologia, né? Boa parte do processo de inovação. Então as empresas estão começando a entender que elas precisam realmente se reinventar, precisam realmente buscar tecnologias para facilitar o trabalho delas. E isso tem chegado para a gente, entendeu? Essa demanda de novos produtos, novas soluções, aplicativos, etc. Tem muita gente, muita startup. Acho que vocês, como empresas de aceleradoras de startup, devem ter um número até melhor do que eu, mas está tendo um boom enorme de startups ultimamente. Todo mundo querendo empreender, todo mundo querendo colocar uma ideia no ar. E isso, consequentemente, acaba aumentando, respingando para que a gente possa atendê-los também. Entendeu? Ótimo. Uma informação que eu vi recentemente é que agora a tendência é que as startups tenham um time muito enxuto. Isso está aumentando o tempo diminuindo o tempo de validação do produto. Então, elas estão chegando muito rápido na atração. Então, até o investidor anjo está com dificuldade de alocar o capital, claro, porque ela está crescendo num ritmo tão rápido que ela está indo direto para um fundo para pedir investimento. Ela está precisando de queimar menos caixa do que precisava anteriormente. Inclusive, já até mudou o perfil dos fundadores de startups investidos pelos grandes fundos. Antes era muito engenheiro, pessoa mais focada em operação, e agora é mais designer. Gente que entende mais de produto, mais de comportamento humano, porque a tecnologia é algo que está mais fácil de ser vencido agora. É quem consegue modelar melhor a proposta de valor para conseguir avançar para uma próxima etapa. Sim. Então já foi uma informação divulgada pela iCombinator, que acho que foi a primeira leva de investimento que eles fizeram, que teve mais designers do que engenheiro e outras áreas mais relacionadas à tecnologia. Agora tem mais gente relacionada a humanas. Sim. Dentro da leva de investidas. E é importante você tocar nisso, porque isso entra também um pouco dentro da Shift, porque a gente também tem equipe de design, e toda vez que a gente vai começar um projeto, a gente passa por um protótipo primeiro. A gente constrói um protótipo de alta fidelidade, valida esse protótipo com o cliente antes de partir para o desenvolvimento, porque isso também economiza tempo de desenvolvimento, né? Porque, enfim, o cliente já viu como é que vai ficar a solução dele no final, ele já faz as sugestões de alterações e a gente já parte para o desenvolvimento de uma maneira mais assertiva, tá? E acho que um outro ponto que encaixa muito nisso é que talvez as startups, né,
posso até falar besteira aqui, que eu não sou especialista em startup, mas acho que validar uma solução, você não precisa ter exatamente o produto desenvolvido, você não precisa ter o MVP. Né? Às vezes, com o seu protótipo, você consegue validar. Então, acho que talvez elas estão entendendo isso e conseguindo ter pular, né, algumas etapas aí para poder chegar onde elas... Acho que é isso mesmo. Não é especialista, mas cravou aí. É exatamente isso. Bom, conta pra gente, Diego, quais são os próximos passos que vocês estão pensando em desenvolver lá dentro da Shift, o desafio para final agora de 2025, o que vocês estão pensando para 2026, vem novos escritórios aí, vamos abrir filial pelo Brasil, como é que você está planejando a Shift? Assim, a gente tem uma frase lá no final do corredor da Shift, né? Toda vez que a gente vai pro banheiro ou pra minha sala, enfim, tem uma frase que está estampada na parede lá, que é: nada é fácil, tudo é possível, comece pequeno e sonhe grande. Boa! Então, a gente sempre está sonhando grande. Lógico que a gente quer, né, filiais aí pelo Brasil inteiro, atingir outras cidades, uma aqui talvez em Vitória. A gente quer cliente de fora, né? Cliente da Europa, dos Estados Unidos e tal. Mas o que a gente está buscando mais agora é participar mais de processos de inovação, estar mais junto dentro dos ecossistemas de inovação. E também queremos desenvolver produtos próprios, né? Então, hoje a gente sempre está prestando serviço para desenvolver o produto de alguém, né? De algum cliente. O que a gente está começando a querer agora talvez criar um setor de inovação dentro da própria Shift para construir soluções próprias, né? Um software as a service, por assinatura. A gente é bom nisso aí, hein? Para que a gente possa ter uma receita recorrente, para que a gente possa ter um produto que possa ser escalável, que possa ser comercializado, e talvez disso saia até uma spin-off, né? Não precisa ser exatamente um produto Shift, pode acabar criando uma nova empresa a partir daí. É algo muito óbvio, talvez, no mercado de vocês, que já desenvolvem tecnologia, né? Mas a gente está vendo isso, Diego, agora numa forma mais ostensiva, pelo menos, nas empresas de médio porte, ainda que não sejam da área de tecnologia, tá? O que você está falando aí é basicamente uma tese de CVB, ter um time interno para ajudar a desenvolver novos negócios a partir de uma competência ou de alguma característica importante do teu negócio. Pode ser volume de clientes, pode ser base de dados, usar aquilo ali para poder catalisar novos negócios. Para as grandes empresas, isso sempre foi algo muito tradicional, tá? Ou algo mais palatável. Mas para médias empresas, a gente não via um movimento tão cadenciado. Só que, sei lá, nos últimos 2-3 meses, a gente deve ter recebido umas 4 demandas dessas, sabe? De empresas de médio porte, algumas familiares, tá? Que querem fazer exatamente isso que você está falando. Pô, peraí, eu já tenho um produto, algumas delas já são produto ou são serviços, mas, pô, tem uma base grande de clientes ou tem uma base grande de parceiros. Se eu conseguisse desenvolver algo a mais aqui, eu poderia estar monetizando uma nova frente, criando um novo produto. E tem sido legal apoiar algumas dessas empresas a desenvolver, né? Essa é um serviço da Bebutton, desenvolver uma área de CVB. Isso tem vários graus de complexidade. A gente pode começar desde o mais básico a pegar algum projeto que a empresa já tenha e ajudar ele a colocar na rua, seja até trazendo parceiros de TI para poder ajudar a desenvolver, ou modelando o negócio, modelando toda essa trilha, ou algo mais do zero mesmo, montar uma área para uma empresa um pouco mais madura, montar a área, montar o processo de captura de ideia, de leitura de mercado. Enfim, o Yuri tem conduzido mais esses processos dentro das empresas, né? Eu acho que o diferencial para as empresas médias é que eles buscam mais coisas perto ali de casa, né? Geralmente como é que eu capturo um pouquinho mais de valor da jornada do meu cliente, fazer coisas a mais além do que o cliente já compra de mim. Ou não, tem um ativo muito grande aqui, como é que eu faço para monetizar esse ativo de outras formas? Eu acho que você, por ser software house, tem um ativo ali que é o know-how para desenvolvimento de tecnologia. Então, para você já é natural enxergar esse caminho para desenvolver um novo produto. As empresas tradicionais não viam isso de maneira tão simples, mas acho que agora, com a IA ou com a facilidade da tecnologia, eles entenderam, não preciso me limitar aqui ao que eu faço hoje em dia. Exatamente. Mas o desafio aí também, né, que é o que você falou da matéria. Tá mais fácil validar, tá mais fácil fazer a solução, né, pelo menos o protótipo dela, mas tem que entender muito do negócio. Sim. Então, acho que esse é o valor que a gente traz, entendeu? Não só do negócio, mas da cadência de colocar isso na rua. Às vezes a empresa
é especialista numa área, quer desenvolver um novo negócio que não é necessariamente aquilo que ela já sabe fazer, e aí conseguir fazer com que isso vá para a rua do jeito adequado, validado da forma certa e plugado nas esteiras corretas, às vezes não é... Acho que o melhor caso, ou um caso que a gente pode abrir, pelo menos, é o da Soma Urbanismo, que você está envolvido lá no desenvolvimento do Easy Casa. Soma Urbanismo faz lote. Ok? Então ela sabe fazer lote e sabe vender lote. Fazer lote é estranho, né? Porque vende um pedaço de Nada, terra. Ela faz tudo menos lote. Então, ela sabe fazer isso. E aí ela, entendendo, como o Yuri falou, né? Entendendo que tinha uma jornada do cliente um pouquinho mais extensa, ela poderia se aproveitar e gerar valor também para o cliente, para o restante da jornada e capturar valor. Só que isso deu origem a um super app. É o Easy Casa. E aí vender super app não é a mesma coisa que vender lote. Exatamente. Entendeu? Então, o trabalho que a B-Button teve lá com a Soma foi modelar a solução, modelar o negócio, trazer os parceiros adequados para poder ajudar a desenvolver. Mas o grande desafio agora é ajudar a Soma a vender isso, a colocar na rua do jeito certo. Então, por mais que eu acho que a empresa tenha ali clareza de mercados que ela pode acessar, talvez ela não tenha a estrutura adequada para colocar aquilo na rua. Por quê? Porque ela, às vezes, vende lote e não vende necessariamente tecnologia. Exatamente. E o caminho que as software houses estão tomando agora é o caminho de virar uma business house. Então, não só mais desenvolver tecnologia, mas estar realmente envolvida no negócio. Então, tem até essa nova nomenclatura que estão lançando aí, né? De ser uma business house. Então, esse eu acho que é uma coisa que está chegando, um caminho que a gente quer seguir, que a gente quer se estruturar para tal. Acho que é por isso que eu estou até fazendo o MBA em Gestão Estratégica e Negócios Inovadores, para poder realmente me tornar uma pessoa mais gestora, não tão técnica, né? Então, a gente quer realmente unir a gestão com o técnico para gerar um casamento aí perfeito, né? Boa, sensacional. Você está olhando, você falou aí como business house. Qual que seria o próximo negócio ali que você poderia oferecer, além do desenvolvimento de tecnologia, em volta aí do negócio da Shift? Qual que seria o próximo passo para uma empresa te contratar? Não sei se é um produto que vocês estão desenvolvendo ou não, mas no futuro próximo aí. Ih, rapaz, pergunta difícil. Então a gente corta essa. Não, na verdade, eu acho que, tentando aproveitar a pergunta para a gente não ter que fazer um corte aqui, mas muito do que a gente criou de relacionamento, talvez seja esta combinação. A B-Button é especialista no business. Né? A B-Button se especializou em entender as necessidades de uma empresa consolidada, que já está atuando no mercado, já está de forma tradicional atuando ali, e a gente tem feito essa ponte. É óbvio que daqui a pouco isso pode ser uma competência mais madura dentro da Shift, mas a parceria que a gente criou é exatamente para poder, junto a empresas tradicionais, entender o business dela, entender para onde ela quer ir, e tudo que a B-Button faz está muito alinhado com o planejamento estratégico das empresas que a gente atende. A gente consegue modelar novos negócios para essa empresa, novas fontes de receita ou novas formas de atuar, e ter uma software house que compreende isso e não quer só desenvolver por desenvolver. Eu acho que foi o grande casamento que a gente fez. Eu acho que talvez essa business house já exista dentro da nossa parceria, e a gente vai cada vez mais se especializando, dando cada vez mais autonomia também para a Shift entrar dentro do cliente com essa característica. Exatamente. Então acho tá aí. Acho que a ideia é essa mesmo, de entrar dentro da empresa e ver o que ela vai precisar, modelar o negócio através da própria B-Button, por exemplo, os parceiros, e depois a gente desenvolver a solução. Entendeu? Então, tem empresas que às vezes elas querem fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar, né? Ixi, não sabe nem... é raro, mas acontece muito. Ou tem uma ideia que está só em um dos diretores ou fundador e não consegue depois dar vazão, não consegue mobilizar os recursos, né? Nem dinheiro, às vezes é as pessoas certas para conseguir tirar do papel. Numa palestra do FUNCIS, em Alegre, e lá tem muitos estudantes, né, do IFES e tal, e, a galera lá quer empreender. E uma das perguntas que os caras fizeram foi: eu quero empreender, como que eu faço para ter uma ideia? Então, o cara quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que ele quer fazer, entendeu? Ele tem a vontade. Legal. Então, acho que é muito por aí. Às vezes tem empresas que querem fazer alguma coisa, sabem que precisam inovar, sabem que devem lançar um novo produto entrante no mercado, enfim, e às vezes não sabem nem por onde começar. Então, acho que entra aí o papel da nossa parceria de tentar vender isso como um serviço, né? E estruturar melhor
esse processo dentro da empresa e depois partir para uma solução tecnológica. Bom, legal esses caras fazerem, né, dessa palestra, fazerem essa pergunta, porque o que a gente mais tem percebido dentro dos nossos clientes é isso. Quando você tem o jovem que não está trabalhando, eu acho que a resposta padrão seria mais ou menos essa. Ó, vai trabalhar primeiro, entra numa empresa, sente as dores que uma empresa tem, porque de lá de dentro, com dores percebidas, você tem algo para resolver. O cara que nunca trabalhou, o cara que nunca teve numa situação de ter que resolver problemas, se a gente puder falar assim, esse cara, quando for ter alguma ideia, talvez ela nasça muito rasa. Sim. Porque ele não experimentou, não viveu, não teve... Não seja nenhum problema a ideia, né? Exatamente. E aí é um probleminha dele, que ele viveu... Vai ser uberização de alguma coisa. Vai. Que é o comum que a gente vê em programas de aceleração mais imaturos, assim, estágio inicial. Estou resolvendo um problema do dia a dia que provavelmente é uma dor rasa, que não tá, que é mais difícil de validar. Não tô falando que... Às vezes o problema é só dele, é só para ele, não existe para outros. Então, acho que a resposta padrão para quem quer, né, descobrir o que resolver, vai arrumar um emprego, porra. Porque é lá dentro que você vai descobrir. Se você estiver só dentro de casa, dando uma gugada ou jogando num chat GPT da vida problemas para resolver, você não, você não vai ter sentimento ali de verdade do que dói. É viver em algum mercado e dentro desse mercado identificar algo relevante para resolver. Acho que problemas do dia a dia estão mais difíceis de ser resolvidos hoje em dia. Né? Eu acho que o nascimento dos nossos 2 negócios foi isso. Você viveu as 2 pontas ali da parte de desenvolvimento, tanto quanto contratante, quanto quem presta serviço, e viu, tem um desalinhamento gigantesco aqui. Sim. Então, vou montar uma empresa para resolver esse problema. A B-Button também nasceu num contexto de que, olha, a gente sentiu na pele lá dentro da Soma Urbanismo a tentativa de contratar empresas de consultoria para atender a empresas de médio porte. Não tem. Ninguém quis se especializar porque a empresa de médio porte tem dificuldade de entender o que é inovação, a consultoria não quer vender barato, não quer vender para quem ainda está querendo descobrir o que é. Beleza, então vamos montar a nossa. A gente teve que experimentar, a água teve que bater na bunda para a gente tentar falar, tem aqui um problemão para resolver. Então, acho que a melhor dica para quem quer tentar pensar em alguma ideia, vai trabalhar, E depois lá dentro você descobre alguma coisa. Me ajuda aqui só para a gente poder fechar um raciocínio com relação ao desafio. Acho que a gente já teve esse papo também em alguma conversa que a gente teve, acho que foi lá em Santa Rita do Sapucaí. O desafio de empreender no interior. Tá? A gente falou aqui sobre a parte de tecnologia, acho que a gente aprofundou bastante essa temática, mas a B-Button nasceu no interior. A gente tem um apego muito grande pelos projetos que nascem, se desenvolvem no interior. Como tem sido empreender dentro de uma cidade de quantos mil habitantes tem em Iguaçuí? Acho que cerca de 35, mais ou menos, 35 mil habitantes. 35.001, que nasceu o seu filho há pouco tempo atrás. 2 anos atrás. Qual é o desafio de empreender ainda que... fugindo do mercado de TI, tá bom? Como tem sido desenvolver um negócio no interior, com mão de obra escassa, com todas os intempéries de estar no interior, distante da capital, o mercado... tem desconfiança de uma empresa que está no interior, o mercado abraça esse tipo de iniciativa. O que você poderia dizer para a gente dessa complexidade? É um desafio e tanto, porque acho que existe uma questão muito cultural que tem que ser quebrada dentro do interior. Então, inovar no interior é uma coisa muito complicada, não é muito bem aceito isso, é muito cultural você ter um modelo tradicional ainda de fazer as coisas, a famosa, né, o cabide de emprego, enfim, as colegagens, as panelinhas, então isso é muito complicado. E como software house ainda é mais difícil ainda, eu acho, porque, para vocês terem ideia, eu não presto serviço para ninguém na minha cidade. Só para fora. Já me passou por esse momento também. Também, verdade. Nem Alegre? Nem Alegre. Caraca. Por enquanto não, mas acho que a Alegre vai chegar. Tá. Então realmente desafiador, porque às vezes eles não entendem qual é o valor de uma tecnologia, né? Eles acham às vezes que é muito barato desenvolver, apesar da gente ter um preço muito barato, competitivo, ainda acham caro e às vezes acham demorado. Você fala, 2 meses para desenvolver, 3 meses para desenvolver, às vezes é uma solução até muito grande, eles acham um absurdo. Então acho que falta ainda enxergar isso como um investimento, como um valor, de fato, né? O que você pode ganhar com esse produto no final. Então é bem difícil a gente conseguir romper essa linha de pensamento ainda. Mas o que eu sugiro, né? O que eu
deixo como sempre dica é a gente sempre tentar. Nunca parar, porque você vai fazer e uma hora alguém vai te notar e uma hora alguém vai ceder para você, entendeu? Então, uma hora alguma empresa fala assim, pô, eu enxergo o valor nesses caras e vou contratar. Eu acho que o processo de mudança de cultura, de ambiente, ele naturalmente é assim. Ele vê, alguém começa a fazer, tem outros sempre vão louco, né? Sempre tem um louco e alguém vai se espelhando naquilo ali, vai vendo, achando legal, vai se espelhando e isso vai ampliando. Né? Acho que em Alegre está muito mais à frente do que Iguaçuí em relação a essa parte de inovação, porque alguém realmente chegou lá e deu a cara a tapa. Perfeito, e isso, teve um louco. E os jovens foram olhando e foram expandindo isso. Então, acho que esse é o caminho, entendeu? Mas é realmente desafiador. A gente não presta serviço para ninguém de Iguaçuí até o momento. E não adianta você ficar ali no seu lugar esperando que as pessoas chegarem, os clientes chegarem, né? Não. Tava tentando lembrar aqui como é que foi o primeiro contato que a gente teve com a Shift. Não foi no Radar FindSlab. A gente anunciou alguns desafios, não era pro desafio principal que a gente estava desenvolvendo lá no PI. Não, era outro. E a gente recebeu uma série de contatos, e um dos contatos era de vocês, e a gente foi analisar a proposta, porque realmente a gente queria entender o que era aquilo. Então, você falou, você jogou uma isca, mas porque você foi muito proativo, não ficou preso lá em Iguaçuí para vender o seu produto. Você estava antenado no mercado para tentar buscar uma oportunidade, que acabou fechando com uma empresa de São Mateus, que está bem longe lá de vocês. Tá do outro lado. E é legal, o Espírito Santo ele tem muita oportunidade, né, em questão de subvenção do Estado e tal. Então, tem muitas iniciativas que você consegue empreender, consegue... E até na região sul agora está pipocando oportunidade. Antes estava um pouco restrito a Vitória, mas agora vai ter o Gênesis lá na região sul também, que vai pegar Cachoeira e a região toda. São 2 Gênesis, né? Tem 2 Gênesis lá, é verdade. É um do Caparaó, da região do Caparaó, que pega Alegre, Iguaçuí. E tem um outro que é de Cachoeiro e região. Então vão ser 2 ali na região toda, não olhando para baixo do estado, né? São 2. E essa galera vai ter a oportunidade de receber o quê? 30 mil reais, não é? Isso. Para prototipar uma ideia. Olha só, quando que você poderia pensar algo assim há um tempo atrás, Exatamente. Que lá de Iguaçuí ou de Alegre você poderia receber para testar, para lançar o seu próprio negócio? Eu tenho uma teoria, vamos chamar assim, que acho que isso acaba provando muito também. Eu sempre consigo provar essa teoria de alguma forma, né? Que é o seguinte, eu vejo muitas coisas acontecerem lá fora primeiro, depois elas vêm 5 anos, 10 anos depois para São Paulo, depois 5 anos, 10 anos depois para as outras capitais, 5 anos, 10 anos depois, às vezes até mais, para o interior. Então, acho que foi isso, né? Alguém olhou e viu Vitória ali pipocando de editais, né? A FAPES estava aqui, né, semana passada, falando dos editais, falando das subvenções, e alguém olhou e falou assim, pô, mas aqui o interior também precisa. E aí começou, alguns anos depois, a ter essa demanda também. Talvez a gente foi um desses que olhou para isso e potencializou muito. Lógico, a Bibutton tem um papel fundamental aí no interior, principalmente, né? Interiorização da inovação, né? Não é a palavra certa. Interiorização. Não. É o contrário. Não é. Ixi, Maria. Inclusive, falando sobre isso, essa é outra informação também que eu vi recentemente, tem um otimismo bem grande no mercado relacionado a isso de tropicalização de negócio. Era bem comum começar alguma tecnologia ser bem implementada em um centro mundial, tipo Estados Unidos ou Europa, e depois ser tropicalizados para os países subdesenvolvidos. Tem uma tendência agora, por causa da IA, de que os países subdesenvolvidos consigam fazer isso primeiro do que os desenvolvidos, porque está muito mais barato lançar negócio. Então, se essa tendência valer também para a interiorização, que eu não sei se é a palavra certa, pode ser que também se reduza essa assimetria entre São Paulo, que é o centro brasileiro, com os interiores. Porra, amém. Vamos apoiar isso. Pela facilidade de tecnologia e da diminuição do custo de tecnologia. Então, pode ser que a tendência seja essa. Algumas empresas expoentes do interior conseguindo destacar no mercado nacional, talvez até mundial. Sim. Isso é um otimismo do mercado de Venture Capital. Foi falado muito isso lá na BVCap, que a América Latina é a bola da vez por causa desse custo barato e facilidade de implementar a tecnologia. Então, pode ser que a gente também vê algo assim, olhando para fora dos grandes centros. A gente começando também vendo isso no mercado tradicional, não só no mercado de startups. Amém. Amém. Tomara. Vou escrever uma tese sobre isso. Boa, faz um artigo lá para o IBEF. A ideia é a gente começar a falar isso tantas vezes que vire verdade. Porque eu acho que é assim que os fundos fazem, né? Claro que é. Criam a tese, começam a divulgar e depois justifica tudo. Tá todo mundo captando agora, com dificuldade de captar, na verdade, tem que ter um discurso bonito. Maravilha. O Diegão quer deixar alguma palavra final para a galera?
Quer mandar uma mensagem de novo aí pro filho, pra esposa? Enfim, né? Eu vou deixar a mensagem que eu já falei no meio do podcast aí, que é o que está realmente estampado na nossa parede lá, e é a filosofia da Shift, a cultura da Shift é muito forte em relação a isso, que é nada é fácil, tudo é possível, comece pequeno e sonhe grande. Acho que esse é o nosso lema. Eu tô querendo até tatuar isso aí. Vixe! Que isso? Muito mais bonito que um umbigo no balcão. Pô, que lema bacana. Maravilha, Diego. Se as pessoas quiserem encontrar a Shift, qual é o canal, melhor canal? É site, telefone do Diego, o WhatsApp? A gente coloca aqui na tela o telefone. O Instagram acho que é o melhor canal, é o canal onde a gente movimenta mais, que é o shiftsystemas.ti, tá? Tem o nosso site também, shiftsystemas.com.br. E lá no próprio Instagram, lá, só pedir o contato do WhatsApp, a gente disponibiliza também. No site também tem um contato do WhatsApp, que é o meu pessoal, inclusive. Essa que é o melhor, você fala direto com o dono. E comigo não tem hora, pode falar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Se eu toma tiver cuidado, acordado, eu respondo. Toma cuidado. Não, se eu vou responder, eu Maravilha. Sensacional. Pessoal, queria pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, procurar Button Ventures e também acessar os episódios anteriores aí no Spotify. O Diego falou do episódio da FAPES, a gente já gravou já com uma série de pessoas legais, empreendedores, pessoas do mercado de inovação também. A gente conversou com a Futuri Dojo, com a Ace, falamos com outras startups, a gente falou com a Lumi Robotics no último, foi um papo no último papo. Então segue a gente lá no Spotify, no YouTube e no Instagram também. A gente tem o Instagram do Papo de Balcão. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Hey!